Gente, então vamos lá então. Muito boa noite para vocês. Espero que todo mundo esteja bem. Saudade aí de vocês. Vamos lá. Vou partilhar a Constituição aí com a galera para a gente poder dinamizar a nossa aula. Vamos lá. Vamos finalizar aqui o artigo 5º. Nós paramos nos remédios constitucionais. Vamos falar um pouquinho desses remédios constitucionais. Vamos começar aqui, tá? No artigo 68. Tá? Vamos começar aqui no artigo 68. Nós vamos falar agora, gente, dos chamados remédios constitucionais. Por que remédios constitucionais? Porque são usados e são cabíveis em situações em que a pessoa figura como paciente. A situação onde o remédio constitucional for cabível, a pessoa titular daquele direito, a pessoa que for titular daquele direito, ela vai receber a nomenclatura e a denominação de paciente. E é o paciente que recebe o remédio. Mas por que remédio constitucional, Léo? Porque existem situações que as pessoas elas são violadas e elas são defraudadas em algum dos seus direitos. E para solucionar, esse imbróglio, para solucionar esse problema, digamos assim, fazendo um paralelo, com os termos de saúde, para solucionar essa doença, a pessoa precisa de um remédio. E é de um remédio constitucional, porque é justamente através de um instrumento, através de um meio previsto na Constituição que essa pessoa vai conseguir solucionar essa situação. Beleza? E existem alguns remédios constitucionais e nós vamos falar deles hoje. O primeiro remédio constitucional que nós vamos falar é o habeas corpus. O que é o habeas corpus? Vocês já devem ter ouvido falar do habeas corpus em diferentes situações. Vocês já ouviram falar do habeas corpus? Só para ter um feedback aí de vocês. E se sim, em qual situação? Gente, alguém já ouviu falar do habeas corpus? Se sim, em qual situação? Beleza. Então o pessoal falou que já viu. A Nataliane falou soltura de privados de liberdade. A Andressa falou meu tio. O seu tio ele precisou usar, ô Andressinha, o habeas corpus? O que foi? Explica aí se puder melhor aí. Vamos lá, esperar depois que a Andressinha explicar aí, depois a gente vê. Deixa eu falar aqui. Normalmente, quando a gente ouve falar do habeas corpus, ou acredito que as vezes que vocês ouviram falar do habeas corpus, foi justamente a seguinte questão. Fulano de tal estava preso, entrou com habeas corpus para receber o alvará de soltura, certo? A pessoa estava presa e aí ela entrou com habeas corpus para conseguir ser solta, para conseguir a liberdade. E é justamente isso. Mas não é somente para essa situação que é cabível o habeas corpus. Olha o que diz o inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Então o que a gente percebe aí? Quando que cabe o habeas corpus? Cabe o habeas corpus para tutelar liberdade de locomoção. Cabe habeas corpus para proteger liberdade de locomoção. Basicamente, gente, concede-se habeas corpus quando se visa tutelar a liberdade da pessoa de ir e vir. Nós temos a nossa liberdade de ir e vir.
Nós temos a nossa liberdade de locomoção. Nós aqui nós podemos ir para qualquer lugar. Se vocês quiserem sair da sala, vocês saem da sala. Se vocês quiserem ir andar para determinado lugar, ir lá no supermercado, quiser comprar churrasquinho, vocês podem fazer isso. Porque vocês têm a sua liberdade de locomoção, vocês têm a sua liberdade de ir e vir. E aí, só contextualizando para a situação da pessoa que está presa, a pessoa que está presa, ela não tem liberdade de locomoção mais. A pessoa que está presa, ela está restrita, ela está restringida ali dentro de uma cela e ela não tem mais a liberdade de ir e vir. E por isso que é cabível um habeas corpus, porque a liberdade de locomoção dela está sendo violada. Agora, quando que acontece essa violação na liberdade de locomoção? Quando há violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Ou seja, cabe habeas corpus quando existe alguém que está, por ilegalidade ou abuso de poder, coagindo ou violentando alguém na sua liberdade de locomoção. Ou seja, pode ser cabível habeas corpus contra autoridades ou contra particular. Então, por exemplo, imagine que as aulas estejam sendo presenciais. Chega alguém lá da faculdade e fala o seguinte: olha, eu vou trancar a sala de aula, quem não pagou a mensalidade da faculdade está trancado e não sai mais hoje. Então, visualize a situação. Imagina que chega alguém lá da faculdade, a sala de aula está lotada, essa pessoa avisa: olha, quem já pagou a mensalidade da faculdade pode sair. Quem não pagou a mensalidade fica aqui e vai ficar trancado e não vai sair mais. Percebam, nesse caso, o que foi violado em vocês? Foi violado a liberdade de locomoção. Vocês ficaram trancados numa sala de aula por ilegalidade de alguém. No caso, um particular lá da faculdade. O que cabe vocês entrarem? Cabe vocês entrarem com habeas corpus perante um juiz de direito para conseguir justamente a soltura de vocês daquele lugar. E outras situações cabíveis são as situações em que acontecem prisões ilegais. E essas prisões ilegais são combatidas mediante habeas corpus. Ou seja, se uma pessoa está presa, ou seja, a sua liberdade de locomoção está sendo violada, ela pode entrar com habeas corpus perante a autoridade competente para ser solta. O que eu queria falar para vocês? Eu sei que isso que eu vou falar é um pouco mais profundo, mas eu vou deixar claro. Vou contextualizar aqui. Percebam que concede-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer. Ou seja, cabe habeas corpus quando alguém sofre violação na sua liberdade de locomoção ou quando alguém está ameaçado de sofrer violação na sua liberdade de locomoção. Dentro disso, existem dois tipos de habeas corpus. Existe o habeas corpus preventivo e o habeas corpus repressivo, tá? Existe o habeas corpus preventivo e existe o habeas corpus repressivo. O habeas corpus preventivo é quando a pessoa está ameaçada de sofrer algum tipo de violação na sua liberdade de locomoção. Ou seja, a pessoa está na iminência de ser presa. A pessoa está ameaçada de ser presa. Nesse caso, cabe habeas corpus preventivo e no habeas corpus preventivo o pedido é de um salvo-conduto. No habeas corpus preventivo, o que se pede é um salvo-conduto, beleza? Tranquilo, Marção, fica tranquilo, irmão, fica à vontade. E no habeas corpus repressivo é quando a pessoa já recebeu a violação na sua liberdade de locomoção. O habeas corpus repressivo, a pessoa já foi violada na sua liberdade de locomoção e nesse caso ela vai pedir um alvará de soltura, tá? Nesse caso ela vai pedir um alvará de soltura. Então esse é o habeas corpus, gente. Vamos falar agora do mandado de segurança.
Mandado de segurança que está aqui no 69. O que é o mandado de segurança? Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então vamos lá, quando que cabe mandado de segurança? Cabe mandado de segurança quando alguém é violado em um direito líquido e certo seu. Cabe mandado de segurança para proteção de um direito líquido e certo da pessoa. O que é um direito líquido e certo da pessoa? É um direito claro, é um direito inequívoco, é um direito que não precisa ser provado. Então, no mandado de segurança, não há produção de provas. Não é necessário que se produza provas em relação a determinado direito, porque aquele direito já é líquido e certo. Agora, tem um detalhezinho aqui que não pode esquecer, gente. Só cabe mandado de segurança quando não for cabível habeas corpus ou habeas data. Só cabe mandado de segurança quando não for cabível habeas corpus ou habeas data. Se existir uma situação em que seja cabível habeas corpus ou habeas data, não há que se falar em mandado de segurança. A gente percebe que o mandado de segurança é um remédio constitucional residual. Só cabe ele quando não cabe o habeas corpus ou habeas data. Beleza? E aí eu vou dar uma situação, sim, simples, tá, para vocês. Vou dar uma situação de concurso público que já aconteceu com colegas meus. Imagina que uma pessoa ela presta um concurso para polícia militar e ela passa nesse concurso para polícia militar, ok? Passando no concurso para polícia militar, a pessoa vai para a prova física. E na prova física tem teste de barra, tem teste de barra fixa. E aí o instrutor, né, ali no caso, o policial militar, fala, começa. E a pessoa começa. 1, 2, 3, 4, 5. Pessoa fez 5 barras, o instrutor fala 1. Pessoa já dá aquela baqueada, né? Já dá aquela desanimada. A pessoa começa e faz mais 3. 2. É o cara 2. Ou seja, o que acontece nessa situação? O instrutor não está contando certo. Ele não está fazendo a contagem correta de uma prova física. Nesse caso, o que está sendo violado na pessoa? Está sendo violado um direito líquido e certo. Vou dar uma situação que aconteceu com a colega minha. Minha colega ela passou para escrivão da Polícia Civil. Foi fazer a prova. Uma dos testes físicos era o impulso vertical. Ela tinha que dar um pulo para frente. Ela tentou 2 vezes e escorregou. Só que o que aconteceu? No dia da prova estava tudo molhado e estava cheio de cascalho. Ou seja, estava dificultando a prova ser feita. O que ela fez? Ela entrou com mandado de segurança para proteger o direito líquido e certo dela de realizar uma prova nas condições adequadas. E, no caso na teste de barra fixa, a pessoa entra com mandado de segurança justamente para garantir que seja feita uma contagem correta na sua prova. Então existe muito mandado de segurança, principalmente em concurso público, tá, gente? Principalmente Professor em concurso... Léo, fazer uma observação aí sobre a questão do teste da barra. Fala, Marção. Que até eu já vi isso acontecer muito em concurso. Lá no edital tem especificando lá que a questão da barra fixa é a extensão total do membro e passar o pescoço. Mas eu tô falando na questão de ser feita corretamente, Marção. Eu tô falando na situação quando ela é feita corretamente, é a contagem correta, né? Como é que é? É quando, assim, eu falo que eu já participei de alguns, sabe? Sim. Aí, assim, só há essa contagem, igual o senhor deu o exemplo aí, quando o aluno que vai fazer a barra fixa... Faz o movimento correto. Quando faz correto aí, conta normal. Não, sim. Mas eu tô falando numa situação
que o instrutor, que o policial militar deliberadamente não conta correto, tá? Ah, sim. Não, porque esse exemplo aí eu nunca vi acontecer, não, mas aí realmente aí tem igual, cabe mandado de segurança. Não, eu tô falando uma situação que a pessoa. Eu vou falar, por exemplo, o Marção, eu vou falar de uma situação de um primo meu. O meu primo fez um concurso pro exército, ele tinha que fazer, eu acho que 50 ou 60 abdominal. Ele teve que fazer uns 120 para começar a contar. Os caras sacanearam, entendeu? Os caras de propósito não conta. Então eu tô falando numa situação que o instrutor deliberadamente não conta. E sem falar que o staff não pode ser filmado, né? Pra Sim, piorar. sim, também. Também tem essa situação, tá? Vou dar outro exemplo Não, então show. que acontece muito em concurso público. Você já deve ter visto também, Marção. A pessoa faz a prova, tem a redação, né? A pessoa faz a prova objetiva e faz a redação. Vamos supor que a redação da pessoa não seja corrigida corretamente. A pessoa recebe uma nota muito inferior a que recebe uma nota muito inferior a que deveria. Nesse caso, ela entra com mandado de segurança. Outra situação aqui. Pensei na situação aqui, esqueci. Ah, vou dar um exemplo. Abre um concurso para 120 vagas. A pessoa passa na 120, ou seja, ela passa na última vaga e não é chamada. E não é chamada. Cabe mandado de segurança? Cabe mandado de segurança porque a pessoa passou dentro das vagas e, segundo o STF, quem passa no concurso público dentro das vagas tem direito público subjetivo à nomeação. Beleza? Então só tô querendo ilustrar, e eu trouxe a situação de concursos públicos aqui para vocês, porque talvez sejam mais perto da realidade de vocês, porque acredito que muitos aqui ambicionem ou queiram, né, concurso público. Mas basicamente direito líquido e certo mas basicamente mandado de segurança é para garantir um direito líquido e certo que foi violado por fruto de ilegalidade ou abuso de poder, tá? Lembrando, só cabe mandado de segurança quando não for cabível habeas corpus ou quando não for cabível habeas data. Por que, por exemplo, não cabe mandado de segurança numa prisão ilegal? Porque já cabe habeas corpus. Imagina que uma pessoa tenha sido presa ilegalmente. Nesse caso, cabe mandado de segurança? Não, porque já cabe habeas corpus. Beleza? E deixando claro, tá, gente? Justamente, o MS é pago, o habeas corpus e o habeas data são gratuitos. Deixar claro aqui com vocês é quando não for cabível, habeas corpus ou habeas data. Tá na redação do inciso, tá, Pamela? Tá na redação do 69. O que eu ia falar aqui, gente? Lembrando aqui, tá, que é mandado de segurança com D, não é mandato. Mandato é procuração, tá? Mandato é procuração, é mandado de segurança. Beleza. Aqui no inciso 70 fala que existe um mandado de segurança coletivo, tá? Eu não vou me aprofundar tanto nisso, mas deixar claro que cabe mandado de segurança coletivo. É aquele mandado de segurança que é proposto em favor de várias pessoas, ou seja, em favor de mais de uma pessoa. Então existe um mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança coletivo, ele pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, ou seja, por partido político que esteja presente ou na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, e por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses dos seus membros ou associados, que é muito comum, né? Um sindicato entrar com mandado de segurança coletivo em favor dos seus membros, em favor dos associados. Deixar claro aqui, tá, gente? Toda vez que se falar de remédios constitucionais, o verbo correto para tratar deles é impetrar, tá? Então,
o mandado de segurança ele é impetrado. O habeas corpus ele é impetrado. A ação popular é impetrada. Toda vez que se falar de remédios constitucionais, o verbo correto é impetrar, tá, gente? Deixar claro aqui. Toda vez que for entrar com remédio constitucional, o verbo correto para eles é impetrar. Então você não fala propor mandado de segurança, entrar com mandado de segurança. É impetrar mandado de segurança, é impetrar habeas corpus. Beleza? Vamos lá. Vamos aqui tratar do mandado de injunção, aqui no 71. O que diz o inciso 71? Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Bacana. Mandado de injunção, nome diferente, né? O que seria então mandado de injunção? Aí a gente vai precisar retornar a um conceito e a uma matéria que a gente viu esse semestre. Vocês lembram quando a gente estudou sobre a eficácia das normas constitucionais? Vocês lembram disso? Quando nós estudamos normas de eficácia plena, normas de eficácia contida, normas de eficácia limitada? Vocês lembram disso? Lembram? Beleza. Me fala aí para mim, se vocês lembram mesmo, o que é uma norma de eficácia limitada? O que é uma norma de eficácia limitada? Alguém lembra, gente, o que é uma norma de eficácia limitada? Vamos fazer uma revisão aqui. Norma de eficácia plena é aquela que é autoexecutável. É aquela que produz efeitos de imediato. Não precisa de nada para produzir efeitos. Ela já produz efeitos de imediato. É isso aí, Pamela. É isso aí. O que é uma norma de eficácia contida? É aquela que produz efeitos de imediato também, mas ela pode ser restringida por uma lei infraconstitucional. A norma de eficácia contida é aquela que produz efeitos de imediato, mas ela pode ser contida por uma lei infraconstitucional. E o que é a norma de eficácia limitada? Ah, justamente, é isso que a Nath falou aqui. Depende de uma legislação posterior para adquirir eficácia, justamente. O que é uma norma de eficácia limitada? Norma de eficácia limitada é aquela norma que ela não produz efeitos de imediato. Ela precisa de uma lei para produzir efeitos. Ela precisa de uma lei posterior, ela precisa de uma legislação infraconstitucional para produzir efeitos. Deu para lembrar? Deu para lembrar o que é cada uma? E deu para lembrar o que é uma norma constitucional de eficácia limitada? Então, lembra disso. A norma constitucional de eficácia limitada é aquela que não produz efeitos de imediato. Ela precisa de uma lei para autorizar ela a produzir efeitos. Agora volta no mandado de injunção. Olha, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais. O mandado de injunção ele tem tudo a ver com a norma de eficácia limitada. Se a norma de eficácia limitada é aquela que precisa de uma lei autorizando ela a produzir efeitos, se não existe essa lei, ou se essa lei demora a ser promulgada, cabe então mandado de injunção. O que é o mandado de injunção, gente? O mandado de injunção é o remédio constitucional cabível quando há uma falta de uma lei integrativa, quando há uma falta de uma norma regulamentadora. O mandado de injunção ele é cabível quando existe um direito que é assegurado na Constituição
E esse direito não está sendo exercido porque falta uma norma regulamentadora, porque falta uma lei. Ou seja, acontece a possibilidade do mandado de injunção justamente nas normas de eficácia limitada. Exemplo, vou dar um exemplo aqui, gente. Existe direito de greve no funcionalismo público? O que vocês acham? Existe direito de greve no funcionalismo público? Funcionário público pode fazer greve? Pode. Funcionário público pode fazer greve. Agora, tem lei que regulamenta a greve no setor público? Tem lei que regulamenta a greve no setor público? Não, não tem. Eles equiparam ao setor privado. Cabe então o quê em relação a essa falta de norma regulamentadora? Cabe então um mandado de injunção para falar, cabe então um mandado de injunção para forçar que seja elaborada uma norma regulamentadora. Cabe o mandado de injunção para forçar, para exigir, né, para requerer que seja feita uma lei específica, para que seja feita uma norma regulamentadora. Beleza? Então é para isso que cabe o mandado de injunção. Beleza, vamos falar dos últimos dois aqui. Deixar claro aqui, até o Marção falou aqui pra gente aqui, deixar claro, tá, gente? Mandado de injunção e mandado de segurança são pagos, tá? Mandado de injunção e mandado de segurança são pagos. Vamos falar dos últimos aqui. Vamos falar vamos falar agora do habeas data, tá? Vamos falar agora do habeas data. Conceder-se-á, aqui está no 72, conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registro ou banco de dados de entidade governamental ou de caráter público, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. O que é habeas data, gente? O habeas data é um remédio constitucional que visa garantir à pessoa, à própria pessoa, acesso a informações pessoais ou que essa pessoa retifique, arrume essas informações pessoais. Para vocês lembrarem, é muito fácil, lembra o seguinte: habeas data, data relacionado a dados. Data se refere a dados, tá? Data se refere a dados. Então, habeas data é um remédio sobre dados pessoais. Quem que pode entrar com habeas data, gente? A própria pessoa. Não existe habeas data em relação à terceira pessoa. Habeas data é em relação à própria pessoa, em relação à pessoa pessoalmente. Então, para que serve esse habeas data, gente? Significa, ou cabe habeas data para garantir que qualquer pessoa tenha acesso a dados pessoais, informações pessoais que estejam em banco de dados de entidades governamentais ou caráter público. Então, se você quer ter acesso a uma informação pessoal sua, que está num banco de dados, por exemplo, do governo, ou você quer ter acesso a alguma informação pessoal sua, tá? Constante de algum tipo de registro ou banco de dados, cabe nesse caso habeas data. Ou se, por exemplo, você estiver querendo arrumar, retificar um dado seu, você está querendo retificar, arrumar uma informação sua, você está querendo arrumar o seu CPF, está querendo arrumar o seu RG, e você não quer fazer isso através de processo sigiloso, judicial ou administrativo, você pode entrar com habeas data para arrumar, para corrigir essas informações. Lembrando aqui que o habeas data e o habeas corpus, eles são gratuitos, tá? Lembrando que o habeas data, retificação do nome também, Sueni. Retificação do nome também. Em cartório, por exemplo, for fazer, se eles negarem a alteração do seu nome, você pode entrar com habeas data, beleza? No cartório, por exemplo.
Então o habeas data e o habeas corpus, eles são gratuitos, tá, gente? O habeas corpus e o habeas data, eles são gratuitos. E o último que eu vou falar aqui, o último remédio constitucional que nós vamos falar, é em relação à ação popular, tá? O que é a ação popular? Diz o seguinte: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo a patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Essa ação popular, gente, é um remédio constitucional que é cabível a qualquer cidadão. Quem que é qualquer cidadão? Cidadão brasileiro, nato ou naturalizado. Não importa se é só nato, não importa se é naturalizado. É cabível a qualquer cidadão. Essa ação popular é basicamente uma ação do povo, né? Uma ação de qualquer pessoa que seja brasileira, uma ação de qualquer cidadão que procure anular qualquer tipo de ato que for lesivo ou algum ato que viole o patrimônio público ou entidade que o Estado participe, a moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural. Então, por exemplo, imagine que tem uma obra pública em determinada cidade. Imagine que tem um patrimônio histórico cultural. Perdão, Pamela, foi mal. É porque é muita coisa aqui, a gente vai falando. Tá bom. Qual parte você não conseguiu pegar? Ô, Pamela, mas tá tudo na Constituição, tá? Tá tudo no inciso. O que eu tô falando aqui tá tudo no inciso da Constituição Federal, tá? Não precisa preocupar em anotar o que eu tô falando, tá tudo lá. Beleza, vou falar mais devagar. Tem coisa que eu não entendo aí, tá? Beleza. Vou falar mais devagar aí. Ah, tá, tranquilo. Qual parte você parou de pegar? Tem alguma parte aí que você quer que volta? Tá. Então a ação popular é um remédio constitucional cabível a qualquer cidadão brasileiro, seja ele nato ou seja ele naturalizado. Essa ação popular ela tem como objetivo anular, né, algum tipo de ato lesivo ou qualquer tipo de ato que viole o patrimônio público, né, ou algum patrimônio que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural. Então vou dar um exemplo. Imagina que aí em Goianésia tem o parque, né, tem a lagoa. Imagina que vem uma empreiteira, tá? E decide destruir o parque, decide destruir a lagoa para fazer um conjunto de prédios. Nesse caso, cabe ação popular. A ação popular, nesse caso, vai tentar anular esse ato lesivo ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Ou imagine que tenha uma fazenda de alguém, uma fazenda particular de alguém, que esteja, por exemplo, danificando uma lagoa, esteja causando danos ao rio. Teve até esses tempos um negócio assim, eu acho que a fazenda do Gustavo Lima, ela estava causando prejuízos ao meio ambiente, porque parte dela estava acabando caindo em determinada fonte ou determinado rio, alguma coisa assim. Cabe ação popular para tentar anular, nesse caso, qualquer tipo, né, de fazenda que esteja poluindo ou causando algum tipo de dano ao meio ambiente. No caso da moralidade administrativa, imagine que um político esteja desviando dinheiro. Espanto, né, gente? Espanto. Imagine que determinado político esteja desviando dinheiro público. Cabe ação popular nesse caso, tá? Cabe ação popular nesse caso. Imagine que um prefeito ele esteja desviando dinheiro público e isso de forma muito clara. Cabe ação popular nesse caso
contra esses desvios, contra esses atos lesivos à moralidade administrativa. A ação popular não é tão comum em relação a desvio de dinheiro, porque aí, nesse caso, se utiliza a improbidade administrativa, né? A ação de improbidade administrativa, que é a Lei 8429 de 1992, beleza? Mas a ação popular serve para isso e, salvo comprovada má-fé, salvo se a pessoa entra com a ação popular com má-fé, é isento de custas judiciais e ônus de sucumbência, beleza? Bacana. Gente, esses são os remédios constitucionais, tá? Tentei a gente falar um pouquinho de todos aqui. Vamos correr agora para controle de constitucionalidade, para ver se a gente consegue falar em meia horinha sobre o controle de constitucionalidade. Queria ter mais tempo para a gente falar do nosso controle de constitucionalidade, só que, infelizmente, essa é a nossa última aula. Mas vamos lá. O que é o controle de constitucionalidade? Lembra que a gente falou na nossa primeira aula sobre supremacia constitucional? Lembra que a gente falou na nossa primeira ou na nossa segunda aula sobre supremacia constitucional? Vocês lembram disso? E o que é a supremacia constitucional? Supremacia constitucional, justamente, a pirâmide de Kelsen. Supremacia constitucional é a posição que a Constituição Federal exerce e ocupa no nosso ordenamento jurídico. Como bem o Lucas falou aí, na pirâmide de Hans Kelsen, a Constituição ela fica no topo da hierarquia das normas, ela fica no ápice, né, da pirâmide, e todas as normas infraconstitucionais, todas as normas inferiores da Constituição Federal ficam abaixo. Qual que é o sentido disso? O sentido são dois. O primeiro, que a Constituição Federal ela é suprema, ela exerce supremacia constitucional em relação às demais normas e corresponde à seguinte situação: tudo que tiver abaixo da Constituição, para ser válido, precisa guardar uma relação de compatibilidade vertical com a Constituição Federal. Ou seja, a Constituição Federal ela é norma de validade, ela é padrão de validade para as demais normas infraconstitucionais. Para qualquer norma, para qualquer lei ser válida, ela precisa estar de acordo com a Constituição Federal. Ela precisa ser compatível com a Constituição Federal. Esse é o sentido. E agora, surge uma dúvida, surge uma questão. Mas, Léo, caso uma norma, caso uma lei não esteja de acordo com a Constituição Federal, caso uma norma, caso uma lei esteja em desacordo, ou seja, contrária à Constituição Federal, qual que é o resultado disso? O resultado disso é que essa lei, essa norma vai ser considerada inconstitucional e vai sair do ordenamento jurídico. E através do que uma norma inconstitucional sai do ordenamento jurídico? Através do que a gente vai falar agora, que é o controle de constitucionalidade. Basicamente, gente, o controle de constitucionalidade é o mecanismo de verificação de compatibilidade de uma norma frente à Constituição Federal. Basicamente, um conceito de controle de constitucionalidade é justamente o mecanismo de verificação de compatibilidade de uma norma frente à Constituição Federal. Ou seja, todas as normas e todas as leis no ordenamento jurídico brasileiro, elas devem ser compatíveis e devem estar em consonância com a Constituição Federal. Se elas não estiverem em compatibilidade, se elas não estiverem em simetria com a Constituição Federal, elas devem ser expulsas, banidas do ordenamento jurídico, através do chamado controle de constitucionalidade. Então, o controle de constitucionalidade ele é um mecanismo de filtragem constitucional.
O controle de constitucionalidade é como se fosse uma peneira constitucional. O controle de constitucionalidade é justamente um instrumento de verificar o que é constitucional e o que não é constitucional. E as normas que não forem constitucionais, estiverem em desacordo com a Constituição Federal, vão ser retiradas do ordenamento jurídico, através desse controle. O fundamento, obviamente, desse controle de constitucionalidade é o princípio da supremacia constitucional. Justamente esse princípio que estabelece que a Constituição Federal está no topo do ordenamento jurídico e todas as normas infraconstitucionais devem ter como fundamento de validade a Constituição Federal. Beleza. Quem que pode sofrer esse controle de constitucionalidade, tá, gente? Quem que pode sofrer esse controle de constitucionalidade? Olha, pode ser objeto desse controle de constitucionalidade, ou pode sofrer esse controle de constitucionalidade, tanto atos legislativos quanto atos normativos. Tanto leis, tá? Tanto leis, quanto atos administrativos. Então, quem pode sofrer esse controle de constitucionalidade é tanto, ou são tanto, atos normativos, ou seja, atos administrativos, quanto os atos legislativos, as leis. Os atos legislativos, eles estão previstos lá no artigo 59 da Constituição Federal, e os atos legislativos envolvem leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, emendas constitucionais, resoluções, leis delegadas. Já os atos normativos são os atos administrativos, por exemplo, um decreto, uma portaria. Então, para deixar claro, quem pode sofrer controle de constitucionalidade são tanto os atos legislativos quanto os atos normativos. Vamos falar um pouquinho agora das formas de inconstitucionalidade. De que maneira uma norma pode ser inconstitucional? Existem duas formas de inconstitucionalidade. Existe a inconstitucionalidade por omissão e a inconstitucionalidade por ação, tá? Existem duas formas de inconstitucionalidade. Existe a inconstitucionalidade por omissão e existe a inconstitucionalidade por ação. O que é a inconstitucionalidade por omissão? Não querendo ser repetitivo, mas já falando, a inconstitucionalidade por omissão acontece quando se depara ou está diante de uma norma constitucional de eficácia limitada, tá? A inconstitucionalidade por omissão acontece quando se está diante de uma norma constitucional de eficácia limitada, que é aquela que justamente depende de regulamentação por parte do legislador. Então, a inconstitucionalidade por omissão acontece quando existe um direito que é assegurado, existe um direito que é previsto na Constituição Federal, só que por falta de uma norma regulamentadora, por falta de uma lei específica, esse direito está acabando sendo negligenciado. E essa inconstitucionalidade alcança o legislador, porque perceba-se, nesse caso, o legislador ele tem obrigação de criar uma lei, ele tem obrigação de criar uma norma, mas pela sua omissão, tá? Mas pela sua omissão, ele acaba pecando e ele acaba tornando essa situação inconstitucional. Essa situação se torna inconstitucional porque a falta dessa norma regulamentadora, porque a falta dessa lei específica inviabiliza o exercício de um direito constitucionalmente garantido. Ou seja, existe um direito previsto na Constituição Federal, existe um direito que é garantido na Constituição Federal, mas por falta da lei, por falta da norma, ele não é exercido, ou seja,
fica então o direito constitucional inviabilizado de ser exercido pela falta dessa norma regulamentadora. Então, justamente essa omissão, tá? Justamente essa omissão do legislador causa uma inconstitucionalidade por omissão. Então, vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui no artigo 7º. Vamos voltar aqui na Constituição aqui. Então, por exemplo, aqui no artigo 7º, gente, que trata dos direitos dos trabalhadores, o artigo 7º, inciso 27, traz aqui que é direito dos trabalhadores a proteção em face da automação, na forma da lei. É preciso que uma lei seja criada, é necessário que uma lei seja criada para garantir essa proteção em face da automação. Enquanto não vier essa lei, enquanto não surgir essa lei que regulamente, que estabeleça essa proteção em face da automação, nós vamos ter, nesse caso, uma inconstitucionalidade por omissão. E a situação da greve, que eu falei, que é outro exemplo, a mesma coisa, tá, gente? Enquanto não vier lei regulamentando a greve no setor público, nesse caso, todos os servidores públicos, todos os funcionários públicos vão ficar inviabilizados de exercer um direito que é garantido para eles lá no artigo 37, inciso 7º, tá bom? Essa é a inconstitucionalidade por omissão. Deixa eu tirar aqui da Constituição Federal aqui. Eu tinha tirado aí para vocês não viram, mas o que eu falei da proteção em face da automação na forma da lei tá lá no artigo 7º, inciso 27. Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre a inconstitucionalidade por ação. O que é a inconstitucionalidade por ação? A inconstitucionalidade por ação acontece quando existe uma lei ou existe um ato normativo que foi criado, e aí desde já diferenciar com a inconstitucionalidade por omissão. Na inconstitucionalidade por omissão não foi criada uma norma, não fora criada uma lei. Na inconstitucionalidade por ação acontece que foi criada uma lei ou foi criada uma norma que está contrária à Constituição Federal. Foi criada uma lei, foi criada uma norma, um ato administrativo que tem contrariedades, que tem violações à Constituição Federal. Então, nesse caso, a lei foi criada, a lei nasceu, a norma e o ato foi criado, mas ele foi criado com um vício de inconstitucionalidade. Então, quando é criada, quando é gerada, quando é produzida uma lei, quando é produzida uma norma em desacordo com a Constituição Federal, nós temos aí a chamada inconstitucionalidade por ação, tá bom? Nós temos dois tipos de inconstitucionalidades por ação. Nós temos a inconstitucionalidade material e nós temos a inconstitucionalidade formal. O que é a inconstitucionalidade material? A inconstitucionalidade material acontece quando o conteúdo da norma fere as disposições e os princípios e o que é trazido pela Constituição Federal. A inconstitucionalidade material acontece quando surge uma norma no ordenamento jurídico que é contrária ao conteúdo da Constituição Federal. É quando surge uma norma no nosso ordenamento jurídico que fere a Constituição Federal. A inconstitucionalidade material diz respeito justamente ao conteúdo da Constituição Federal. Então, vou dar um exemplo para vocês. Imagine que seja criada uma lei aqui no Brasil regulamentando e estabelecendo a prisão perpétua, tá? Então, se liga só nessa brisa aí. Imagina que foi criada uma lei
no Brasil que estabelece a prisão perpétua para crimes hediondos. Isso pode acontecer? Pode vir uma lei e criar, pode vir uma lei estabelecer prisão perpétua, gente? Afronta preceitos da Constituição Federal. Afronta a questão das penas, lá do inciso 49. Quais que vocês lembram quais que são as penas proibidas que a gente viu a aula passada? Pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, pena de caráter perpétuo, pena de banimento, penas cruéis e penas de trabalhos forçados. Não se pode vir uma lei e estabelecer uma pena de prisão perpétua, não pode vir uma lei estabelecer uma pena de morte. Por quê? Porque está previsto na Constituição Federal, é um direito e garantia fundamental e é uma cláusula pétrea, tá? E é uma cláusula pétrea. Vamos ver aqui outra situação aqui prevista na Constituição Federal. Imagina que venha uma lei e crie, venha uma lei e estabeleça prisão civil por depositário infiel. Vem uma lei aqui no Brasil de novo criando e estabelecendo prisão civil por depositário infiel. Não pode, porque isso já foi revogado implicitamente. O Pacto São José da Costa Rica já tirou isso e o conteúdo da Constituição Federal é contrário a ele. Então, toda vez que vem uma lei, tá? Toda vez que vem uma lei e desrespeita a Constituição Federal, nesse caso há uma inconstitucionalidade material, quando o conteúdo da Constituição Federal ele é, por exemplo, desrespeitado. Então, por exemplo, uma situação aqui. Vamos dar um exemplo aqui. Imagine que venha uma lei em Goianésia criando um crime. Vem uma lei em Goianésia criando um crime. Vem uma lei municipal falando o seguinte: olha, entrar na lagoa lá, entrar lá no lago lá é crime. Essa lei é válida? Não, essa lei ela é inconstitucional, porque só pode legislar sobre matéria penal a União. Só existe crime federal, não existe crime estadual, não existe crime municipal. Só existe crime federal, ou seja, precisa da União criar um crime, a União criar uma lei, e não no caso, o município. Então, a inconstitucionalidade material acontece nessa situação. Agora, o que é inconstitucionalidade formal? A inconstitucionalidade formal acontece quando é descumprido ou são descumpridos algum dos requisitos para a elaboração de um ato normativo. A inconstitucionalidade formal acontece quando algum dos requisitos exigidos na elaboração de um ato normativo é violado. Toda lei, gente, toda lei, ela segue um procedimento. Toda lei, ela segue um procedimento específico chamado processo legislativo. Ou seja, toda lei, quando vai ser criada ou quando vai ser desenvolvida, ela segue o chamado processo legislativo. Se esse procedimento legislativo, se esse processo legislativo é violado, nesse caso acontece uma inconstitucionalidade formal, tá? Acontece uma inconstitucionalidade formal. Ou seja, o vício aí é na forma, tá? A inconstitucionalidade aí é na forma, é na maneira, é no procedimento. Por exemplo, vocês não viram isso ainda, por isso que é difícil de falar, mas, por exemplo, imagine... existem leis ordinárias, existem leis complementares. As leis complementares, elas devem ser aprovadas por maioria absoluta. E as leis ordinárias, elas devem ser aprovadas por maioria simples.
Se uma lei não é aprovada da forma necessária, se uma lei não é aprovada seguindo o procedimento necessário, nesse caso nós temos uma inconstitucionalidade formal. Por exemplo, proposta de emenda constitucional, tá? Proposta de emenda constitucional. A proposta de emenda constitucional, ela não é sancionada pelo presidente da República. O presidente da República, ele não sanciona emenda constitucional, proposta de emenda constitucional. Se há uma sanção do presidente da República em relação à PEC, em relação à proposta de emenda constitucional, nesse caso nós temos aí um vício de inconstitucionalidade. Beleza? Bacana. Vamos falar aqui rapidinho sobre o momento do controle de constitucionalidade. Cara, queria tanto ter mais uma aula com vocês pra gente falar mais de controle de constitucionalidade, mas ok, vamos lá. Vamos falar aqui em relação ao controle de constitucionalidade, em relação aos momentos, tá? Em relação aos momentos de controle de constitucionalidade. O momento de ser realizado o controle de constitucionalidade pode ser preventivo ou pode ser repressivo, tá? O momento, a hora de se realizar esse controle de constitucionalidade pode ser preventivo ou pode ser repressivo. Esse controle de constitucionalidade preventivo, esse controle de constitucionalidade prévio, acontece quando o ato normativo impugnado não estiver ainda em vigor. O controle de constitucionalidade prévia, o controle de constitucionalidade preventivo acontece quando esse ato legislativo ou esse ato normativo ainda não está em vigor. Ou seja, esse controle de constitucionalidade acontece, por exemplo, sobre os projetos de lei. Esse controle de constitucionalidade acontece em relação a um projeto de lei e não a uma lei. Ou seja, um ato legislativo que ainda não entrou em vigor, que não produz efeitos. Então, nesse caso, o controle de constitucionalidade ele é preventivo porque é um projeto de lei ou é uma proposta de emenda constitucional, ou seja, não entrou em vigor, não está produzindo efeitos ainda. Esse controle de constitucionalidade preventivo ele pode ser feito, por exemplo, quando o presidente da República recebe um projeto de lei e ele deve sancionar ou vetar esse projeto de lei, ou seja, ainda não é lei e o presidente da República tem a possibilidade de sancionar, ou seja, aprovar esse projeto de lei ou vetar esse projeto de lei, justamente por inconstitucionalidade. Ou também acontece esse controle de constitucionalidade preventivo quando as comissões de Constituição e Justiça, lá na Câmara dos Deputados e no Senado Federal analisam a constitucionalidade de um projeto de lei. Quando uma lei ela vai ser elaborada, ela passa por essas comissões, por comissões de Constituição e Justiça ou por comissões especiais, justamente para ser analisado ou justamente para ser verificado a constitucionalidade daquele projeto de lei. Já o controle de constitucionalidade posterior ou repressivo, tá, gente? Já o controle de constitucionalidade posterior ou repressivo acontece quando o ato normativo ou o ato legislativo já está contaminado com vício de constitucionalidade. E nesse caso, o ato legislativo ou ato normativo, ele já foi editado. Então, o controle de constitucionalidade repressivo ou posterior acontece quando existe um ato legislativo ou um ato normativo que já foi editado, que já produz efeitos, e esse ato está em desacordo com a Constituição Federal.
Normalmente, quem faz esse controle repressivo de constitucionalidade é justamente o Poder Judiciário. Normalmente, quem faz esse controle repressivo de constitucionalidade é o Poder Judiciário, e ele faz justamente pelo que a gente vai falar aqui, que é o chamado controle difuso ou controle concentrado. Está em desacordo, justamente, está em desacordo com a Constituição Federal. E aqui por último, tá, gente, eu queria falar com vocês, existem duas formas ou duas vias de se exercer esse controle de constitucionalidade. Existe a primeira forma, é o controle de constitucionalidade difuso, tá? Controle difuso, chamado também de via de exceção ou de defesa, tá? Então, existe o controle difuso de constitucionalidade, que é chamado também de via de exceção ou defesa. Esse controle de constitucionalidade difuso, tá, gente? É aquele que é realizado por qualquer juiz ou tribunal num caso concreto. O controle difuso é aquele que é realizado por qualquer juiz ou tribunal em um caso concreto. Ou seja, os juízes, quando eles vão fazer o julgamento de um processo, eles podem realizar esse controle. Esse controle difuso, ele também é chamado de controle incidental, tá? Ele também é chamado de controle incidental, porque a declaração de inconstitucionalidade ou constitucionalidade não se dá de forma principal, ou seja, não é o objeto principal do processo, não é a razão principal do processo, mas pelo contrário, é a situação incidental. Ou seja, o pedido principal do processo não é a declaração de inconstitucionalidade, mas sim outro provimento jurisdicional que dependa da análise dessa constitucionalidade. Então, por exemplo, imagina que alguém não quer pagar um determinado imposto, tá? Imagine que alguém não concorde com um determinado imposto porque acredita que a lei na qual o fisco ou Receita Federal se baseia é inconstitucional. Nesse caso, a pessoa entra com uma ação no Poder Judiciário para obter uma declaração que não deve pagar o tributo. Ou seja, esse é o pedido principal. A pessoa não quer pagar o tributo. Ou seja, o pedido principal é justamente a declaração de não pagar aquele tributo. Mas o fundamento, ou seja, o que justifica aquele pedido é justamente a declaração de inconstitucionalidade da lei. Beleza? Então, controle de constitucionalidade difuso, tá? Chamado aí de até controle americano, tá? Porque foi criado lá nos Estados Unidos. Pode ser feito por qualquer juiz ou por qualquer tribunal em um julgamento de um processo. Ou seja, qualquer pessoa pode levar ao conhecimento de um juiz ou tribunal determinada questão que dependa da análise da constitucionalidade daquela questão. Agora, e por último, existe o controle concentrado. O que é o controle concentrado? O controle concentrado, chamado de via de ação, tá? O controle concentrado, chamado de via de ação, é aquele exercido por uma ação própria, ou seja, por uma ação específica, em que o pedido principal, aí sim, é a declaração de inconstitucionalidade ou constitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. Esse controle concentrado é um controle abstrato, tá? Ele é um controle abstrato, é um controle que não é feito sobre o caso concreto. É um controle abstrato da lei por meio de um processo que é julgado necessariamente para o STF, tá? Então, o controle concentrado é o controle abstrato de uma lei por meio de um processo que necessariamente quem vai julgar é o STF. Então, percebam, no controle difuso, quem julga é qualquer juiz ou tribunal.
E o pedido principal não é a inconstitucionalidade. Já no controle concentrado, quem julga é o STF e o pedido principal é a inconstitucionalidade. Então, a análise do STF ela é feita em tese. É uma análise, é um controle abstrato. Não é feito através de um caso concreto. Não é feito através de uma situação específica. Mas é feito em abstrato. Beleza? O controle concentrado ele pode ser realizado por meio de algumas ações. Tá? O controle concentrado ele pode ser feito através de algumas ações. Através das ações diretas de inconstitucionalidade. Vou até anotar aqui para vocês. Quais que são as ações cabíveis lá no controle concentrado? Existem as ADIs. O que é a ADI? É ação direta de inconstitucionalidade. Tá? ADI é ação direta de inconstitucionalidade. Existe a ADC, que é ação declaratória de constitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade. Existe a ADI por omissão. Existe a ADI por omissão. Existe a DPF, que é a ação de descumprimento, arguição, né? Arguição de descumprimento de preceitos fundamentais. Beleza? Gente, então é isso. É isso. A nossa matéria do semestre se acabou. Espero que de alguma forma vocês tenham compreendido. Essa parte de controle de constitucionalidade ela é mais pesada mesmo, ela é mais como é que fala a palavra, velho? Ela é mais profunda mesmo, mas é isso, gente, valeu demais, um semestre aí juntos, foi um prazerzão estar com vocês. Obrigado aí por tudo aí, pela paciência esse semestre, pela atenção, pela compreensão. Espero que esse semestre tenha sido de alguma forma proveitoso aí para vocês. Primeira parte de constitucional, né, que nós tivemos, então responsabilidade grande aí de estar trazendo para vocês os principais pontos. Sei que talvez a gente não tá presencial, né? Não é a forma adequada, mas espero que vocês possam ter retido alguma coisa aí, alguma parte durante esse semestre, tá? Que possa ter sido proveitoso, a gente possa ter colaborado um pouquinho. Mas muito obrigado, foi um prazer trabalhar com vocês. Como eu falei, foi minha turma preferida aí esse semestre. E valeu demais, tamo junto. Boas férias para vocês, né? As provas já começam semana que vem. E é isso. Tudo de melhor para vocês. Tamo junto. Amo vocês. Amo a vida de vocês. E é isso, tá? Valeu, gente. Fica com Deus. Deus abençoe.